Então, para hoje ficou capítulo 15 e 16, e eu espero que dê tempo da gente passar também o 17 e o 18. Hoje nós não vamos ler todo o texto, todos os capítulos do início ao fim, porque há algumas coisas que já foram vistas e vão se repetir aqui. Então a gente vai passar apenas para aquelas que a gente ainda não viu. Tá? Então, Apocalipse 15 e 16, nós temos as visões de João sobre os 7 anjos, as 7 pragas ou os 7 flagelos, ou também as 7 taças da ira de Deus. Nós vamos ver o que significa cada um dessas pragas e cada uma dessas taças. Então, 7 anjos, 7 flagelos, 7 taças da ira de Deus. Nós vamos começar lendo o capítulo 15, o início, versículos 1 e 2. Diz assim: Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Então agora João tem uma nova visão, né? Vi no céu outro sinal. Tá? Então aqui começa uma nova visão, lembrando que João tinha acabado de ver o Filho de Deus, né? Aquele ser parecido com figura de homem, né? Que é para ser Jesus. Então aqui agora começa a narrativa de uma nova visão, tá? Diferente daquela que ele já estava vendo. Então ele vê 7 anjos que tinham 7 flagelos e ele fala que são os últimos. Agora aqui começa a ira final de Deus, né? Aqui João já está falando sobre como será o grande dia, tá? Então, com estes se consumou a ira de Deus, diz João. Então, significa que nós já estamos no final do tempo aqui neste mundo, quando Jesus vai então voltar. É isso que simboliza essa consumação da ira de Deus, né? Versículo 2: Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. Tá, então os flagelos, eles são a última advertência de Deus, no versículo 1. No versículo 2 aparece um mar de vidro. Aqui nos remete ao mar vermelho, né? Quando Deus abriu o mar, através ali da ação de Moisés, de bater o cajado, né? Então Deus abriu o mar e salvou o povo. Então esse mesmo mar, ele foi salvação para o povo de Israel, que quando ele foi aberto, atravessou em terra seca e chegou do outro lado. E esse mesmo mar foi castigo para os ímpios, para aqueles que estavam perseguindo Israel. Então o mar fechou e matou os egípcios. Aqui fala que é um mar de vidro. Geralmente o mar ele é visto como algo assim ruim, como algo espantoso, que dá medo, né? Tem até aquela musiquinha, o vento balançou o meu barco em alto mar. Aqui, como é um mar de vidro, ele é como um espelho d'água, ele é sossegado. Agora, aqueles que venceram a besta, eles estão do outro lado em pé junto a este mar, e eles têm harpas que foram dadas por Deus. Então, a imagem que nos remete aqui é a mesma do povo de Israel, do outro lado do mar, vendo os seus inimigos serem destruídos, né? Com a consumação da ira de Deus, os inimigos de Deus destruídos, os inimigos do povo de Deus sendo destruídos, agora tem calma. O povo de Deus vê o mar não mais como algo assustador, mas como algo que trouxe para eles a salvação. Tá? Versículo 3: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações.
Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Tá? Então Moisés é lembrado aqui. Né? Moisés ele é um tipo de Jesus. Moisés, através da sua atitude ali, bateu o cajado, abriu o mar e ele conduziu o povo em segurança. Ele conduziu também o povo em segurança até a entrada da terra prometida. Então ele é o tipo, Jesus é o antítipo, Jesus é perfeito. Ele conduz perfeitamente o seu povo, né, no caminho, que é ele próprio também, e ele não só leva até a porta da terra prometida, ou seja, a eternidade, como também ele é a porta, como ele diz, através dele, somente através dele os salvos entrarão, e ele também entrará lá. Moisés não entrou na terra prometida. Moisés ele foi imperfeito. Então ele é o tipo e Jesus ele é o perfeito, ele é o antítipo. Ele salva de maneira perfeita todo o povo. Tá? Então aqui Moisés é lembrado desta maneira. Né? Ele salvou Israel e Jesus salvou todas as nações. E aí no versículo 5, muda novamente a visão. Depois destas coisas, ou seja, depois dessa visão anterior, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. Tabernáculo era aquilo que o povo de Israel carregava no deserto, simbolizava a presença de Deus. E dentro desse tabernáculo estava a Arca da Aliança, representando então a presença de Deus no meio do povo. Agora ele vê ele se abrindo no céu. João vê no céu abrindo este tabernáculo. E aí o versículo 6 diz: E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente. Então isso aqui simboliza que esses últimos flagelos, os anjos estão saindo do santuário. Então esses últimos flagelos, eles foram enviados diretamente pelo próprio Deus. E esses flagelos, flagelo significa sofrimentos para os ímpios, para os inimigos do povo de Deus, eles vão atingir apenas os inimigos, aqueles que têm a marca da besta, não aqueles que têm a marca do cordeiro. Então, simbolizando que vem do próprio Deus esse castigo final. É a própria ira de Deus caindo sobre esses ímpios. Versículo 7. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos. Lembram aquelas criaturas? Tinha cara de leão, tinha cara de homem, tinha cara de animal que voa. Então, uma dessas criaturas, não sabemos qual, porque o texto não diz, ela deu para os 7 anjos, para cada um, uma taça, simbolizando a ira de Deus. Quando um desses anjos derramar essa taça, é um castigo de Deus sobre os ímpios. No capítulo 16 nós vamos ver isso. Então ninguém podia entrar no santuário sem que se cumprisse esses flagelos. Agora, esses flagelos eles acontecem rapidamente, sem interrupção, é um atrás do outro. A gente fala dos sinais da segunda vinda de Jesus, e esses sinais eles demoram às vezes para aparecer, entre um sinal e outro tem um espaço de tempo grande. Nós teremos certeza que Jesus está voltando quando nós percebermos que os sinais já passaram e que agora Deus estará derramando diretamente a sua ira, porque esse derramamento dessa ira será em pouco tempo. Mais para frente ele vai falar de hora, em 1 hora esses flagelos vão acontecer, esses flagelos vão cair sobre os inimigos de Deus. Então, esses flagelos, eles acontecem no dia da segunda vinda de Cristo. Então, nós já vimos que os anjos fizeram a colheita. Os filhos de Deus foram levados ao céu
e agora os ímpios que ficaram vão ser castigados. E isso tudo vai acontecer, né, diz o texto, em 1 hora, não mais num espaço de anos, né, milhares de anos. Então aqui nós acabamos o capítulo 15, que é bem curtinho. Os próximos são um pouco mais longos, mas nós não vamos ler todo o texto, apenas os versículos que nos interessam para estudar. Tá? Então, Apocalipse 16 começa então o derramamento das taças da ira de Deus. Né? Primeiro, no versículo 1, João diz assim: ouvi uma voz forte vinda do santuário, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. João só diz que ouviu uma voz forte. Lembram que a voz de Deus é representada como vozes de trovão? É um som forte. Então, provavelmente essa ordem seja aqui do próprio Deus, dizendo aos anjos: vão. Deus mesmo está mandando: vão e derramem as taças da ira de Deus. Tá? E aí no versículo 2 nós já temos o primeiro flagelo. Diz assim: o primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra, e apareceram úlceras malignas e dolorosas nas pessoas que tinham a marca da besta e que adoravam a sua imagem. Tá? O que nos remete a esse primeiro flagelo? A 6ª praga sobre o Egito, lá do Antigo Testamento, onde o povo foi coberto por feridas, úlceras malignas e dolorosas, né? Doenças de modo geral. Quem foi atingido por essas pragas? Aqui, apenas os que tinham a marca da besta. Tá? Então, nós não precisamos temer esses flagelos, porque eles não são para nós. Eles são para os que têm a marca da besta, ou seja, os que pertencem ao inimigo de Deus, né? Ao anticristo. Aí o segundo flagelo, no versículo 3, diz assim: o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e o mar se transformou em sangue, como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro flagelo, ele vem mais ou menos de encontro com isso, porque diz assim no versículo 4: o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Nos remete à primeira praga do Egito, onde a água foi transformada em sangue. No versículo 5 ainda tem uma fala do anjo que diz assim: tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porque derramaram sangue de santos e de profetas, também lhes deste sangue para beber, é o que merecem. Então esse castigo ele vem para os ímpios, para aqueles que derramaram o sangue dos inocentes. Então o anjo diz que Deus é justo, por quê? Porque ele castiga essas pessoas de acordo com o crime que elas cometeram, com aquilo que elas fizeram. Assim como elas derramaram sangue de inocentes, eles terão que beber sangue. É o que eles merecem, diz o anjo. E aí o versículo 7 diz assim: ouvi uma voz do altar que dizia: certamente, ó Senhor Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Uma voz vem do altar. Lembram quem aparece debaixo do altar na visão de João? Os mártires. E esses mártires, quando aparecem debaixo do altar, eles perguntam a Jesus, a Deus, né? Quando que você vai nos vingar? Aqui agora eles respondem: o Deus é todo-poderoso, os seus juízos são justos. Eles tiveram o seu sangue derramado e agora eles estão vendo aqueles que derramaram o seu sangue serem punidos. Né? Então, por mais que a justiça dos homens falha, a de Deus não falha. Lá no final, todos irão pagar de acordo com as suas obras. Né? Então, esses que derramaram sangue vão ter que beber sangue. Tudo será transformado em sangue. O quarto flagelo, nós temos ali no versículo 8, diz assim: o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e lhe foi dado queimar a humanidade com fogo. Lembram que antes
o sol escureceu, agora é o contrário. Ele, como diz aqui, derramou a taça sobre o sol e lhe foi dado queimar. Ou seja, o seu calor se intensificou. Né? Ele deixou de normal, estava escuro na visão anterior, né? O sol escureceu, agora ele queima, o sol queima. Então as pessoas se queimaram com um intenso calor, blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram da glória de Deus, para darem glória a Deus. Tá? Então Deus envia esses flagelos para que eles se arrependam, mas eles não se arrependem. Né? Interessante aqui que João diz, Deus tem autoridade sobre esses flagelos, mais uma vez dizendo que esses castigos vêm do próprio Deus, é Ele quem está enviando. Tá? Ele não está apenas permitindo que isso aconteça, como Ele está enviando esses castigos. Né? E aí no versículo 10 nós temos o quinto flagelo. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas e as pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam contra Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam. Porém, não se arrependeram das suas obras. Tá? Interessante aqui que cada flagelo ele vai sendo somado. Ele não substitui o flagelo anterior. Então, aqueles que estavam com úlceras malignas também tiveram que beber do sangue, e depois de beber do sangue, eles sentiram o calor do sol queimar, e agora eles estão na escuridão. O reino da besta ficou em trevas, diz aqui, e o povo mordia a língua por causa da dor, e eles blasfemavam contra Deus, mas mesmo assim, diante de tudo isso, eles não se arrependeram. Lembra que a besta, nós não podemos nomear uma figura histórica para ela. Né? A besta, talvez João quisesse dizer que era o imperador Nero, depois vai aparecer mais uma vez, Roma aqui, né? Mas é sobre os governos deste mundo que oprimem os filhos de Deus. Esse é o reino da besta. Né? Esses que estarão em trevas, esses são os que sofrerão esses flagelos. E aí o sexto flagelo, não é o versículo 4, é o versículo 12, diz assim: o sexto anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates. As águas do rio secaram para que se preparasse o caminho dos reis que vem do Oriente. O Oriente, em Israel, é a região da Babilônia, da Assíria, dos povos que ficavam a leste de Israel. Os babilônios levaram o povo de Judá cativo. Os assírios levaram as 10 tribos de Israel cativo. Tá? Então, o anjo derrama a taça sobre o rio e o rio seca, simbolizando que agora abriu-se passagem. Eles têm passagem livre, não tem mais um rio impedindo a sua passagem. Tá? E aí no versículo 13 diz assim: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Aqui as rãs remetem a outra praga do Egito, que foi a infestação de rãs. Tá? Esse dragão, essa besta e esse falso profeta são a antitrindade. Vejam que são 3, né? Dragão, a besta e o falso profeta. E cada um expele um espírito. Né? Então, essa antitrindade aqui não é literal, não vai ter dragão, não vai ter besta, não vai ter falso profeta expelindo o espírito. Mas quer dizer que essas forças físicas que vão contra os cristãos, eles se esparramarão pelo mundo. Né? São chamados de espíritos imundos. Eles são a antitrindade. São 3 contra 3. Né? As 3 bestas, né? O dragão, a besta e o falso profeta, contra o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? O versículo 14,
explica quem são esses espíritos. São espíritos de demônios operadores de sinais e se dirigem aos reis do mundo inteiro a fim de ajuntá-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui então diz que vai ter uma grande batalha. Esses espíritos, são demônios, eles vão juntar os reis do mundo, os poderes do mundo contra o poder de Deus, a grande luta que vai haver no final. Tá? E aí no versículo 15, está entre aspas esse versículo, porque João está lembrando daquilo que Jesus diz em João, capítulo 10. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. O que são as vestes? Lembra que anteriormente aqueles mártires que estão debaixo do altar receberam vestes, uma veste branca. Essa veste ela simboliza ali o batismo, no qual nós somos recebidos como filhos de Deus. Então, guardar a veste quer dizer guardar a fé, para que não seja encontrado nu, ou seja, para que você não fique para trás, para que você não seja envergonhado no grande dia, ou seja, para que você seja também levado para o céu e não fique para trás. E aí o versículo 16 diz assim: então ajuntaram os reis no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Eu li uma vez um livro chamado A Batalha do Armagedon. Apenas com esses versículos alguém criou um livro aí de fantasia em cima disso tudo. Tá? Mas Armagedon vem do hebraico Ar Megido. Ar significa monte, é o Monte Megido. Esse monte fica em Jerusalém. Então aqui simboliza que Jerusalém como a capital, por assim dizer, dos cristãos no mundo, representando todos os cristãos do mundo, a cidade santa ela é chamada. Então a batalha se dará, as forças demoníacas contra o poder de Deus, as forças deste mundo contra Deus. Tá? E aí o versículo 17, nós temos o sétimo flagelo. Então o sétimo anjo derramou a sua taça pelo ar, e uma voz forte saiu do santuário, do lado do trono, dizendo: está feito. Essa voz sai do lado do trono. Lembram lá no começo quem estava parado diante do trono? Era o Cordeiro. Havia uma figura no trono, que é Deus. Ao lado do trono está Jesus. Ele está à direita do Pai. E ele diz: está feito. Poderia dizer: está consumado, está terminado. Onde nós ouvimos esta frase, além daqui? Quando Jesus morreu, lá na cruz ele diz: está consumado, tudo acabou, a obra está completa. Na cruz Jesus completou a obra da salvação. A ressurreição, ela serve para provar que Jesus é verdadeiro Deus e também para garantir a nossa ressurreição. Mas a morte de Jesus garantiu a nossa vitória também sobre a morte, o poder do diabo e as tentações aqui deste mundo. Então, quando acabarem esses flagelos, estará feito, estará terminado. A ira de Deus estará completa. E olha o que diz o versículo 18: sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu um grande terremoto, como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto, forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E Deus se lembrou da grande Babilônia, para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Tá. Só o versículo 18 então. O que aconteceu depois que Jesus morreu? A terra escureceu, houve um terremoto. Teve até um soldado romano que disse: esse aí verdadeiramente era o Filho de Deus. Lá no santuário, a cortina que separa o santo, o lugar santo do santo dos santos, onde eram feitos os sacrifícios, ela se partiu.
ou seja, aquilo que separava o povo de Deus, não separa mais. Nós cantamos aquela música, o véu que separava já não separa mais. Então aqui também ocorre um grande terremoto, relâmpago, vozes e trovões, quando está consumado, quando está feito. E essa grande cidade que ele fala aqui, tá? Ele fala da grande Babilônia, né? Nínive era a capital dessa Babilônia. Babilônia era um país, mas é uma referência a Roma como a capital do império, onde estava o imperador que perseguia e matava os cristãos. Esses terão que tomar o vinho do furor da ira de Deus. Eles serão condenados por tudo aquilo que eles fizeram e pagarão por tudo aquilo que fizeram com os filhos de Deus. E aí o versículo 21 diz: também desabou do céu sobre as pessoas uma grande chuva de granizo, com pedras que pesavam mais de 30 quilos. E por causa do flagelo da chuva de pedras, as pessoas blasfemaram contra Deus, porque esse flagelo do granizo era terrível. E mesmo diante de tudo isso, as pessoas continuavam blasfemando contra Deus, não se arrependiam. Então assim terminam os flagelos. Então agora em diante, aquilo que João está vendo, já está acontecendo no dia do juízo, o dia do Senhor, como ele fala aqui, o grande dia do Deus Todo-Poderoso, quando vai acontecer a batalha. E aí então o capítulo 17, onde nós vemos a grande prostituta e a besta. Essa é a imagem que João usa aqui para descrever os poderes deste mundo que fazem com que os reis, os governantes, não sirvam a Deus, mas sirvam a besta. Então, a grande prostituta e a besta, ou meretriz, algumas linguagens vão trazer a palavra meretriz. Aqui também nós temos, mais para frente, uma comparação entre essa meretriz e a mulher lá do capítulo 12, que deu à luz o filho, a mulher justa. Ou seja, os poderes deste mundo contra a igreja. Essa é a imagem que representa essa prostituta versus a mulher justa. Reparem nessa imagem primeiro. Aqui nós temos uma mulher de vermelho, escarlate, na verdade, essa é a cor escarlate. Ela tem uma taça na mão e ela está sobre um animal com 7 cabeças, 10 chifres, etc. Fique com essa imagem na cabeça, daqui a pouco vai aparecer aqui os significados. Então vamos ver o versículo 1 a 3, diz assim: um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo dizendo: venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela, e os que habitam na terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Essa grande prostituta, não literalmente, diz que está sentada sobre muitas águas. Sem ler o resto do capítulo, poderíamos dizer que é a Babilônia, onde está essa grande prostituta, onde estão os poderes que levam as pessoas a se afastarem de Deus. Porque a Babilônia ela era conhecida pelos rios, os seus canais de água, e pelos jardins suspensos. Já devem ter ouvido alguma vez falar sobre os jardins suspensos da Babilônia. Quem tiver curiosidade, pesquisa um dia na internet sobre isso. Então, poderíamos interpretar como sendo a Babilônia mesmo, o lugar onde essa grande prostituta está. Poderia ser também a deusa Roma. Roma é o nome de uma deusa grega, romana. Então, poderia também interpretar como a idolatria, essa prostituição, a idolatria, por causa da grande deusa Roma, dali vem o nome Roma. Versículo 3: o anjo me transportou no espírito a um deserto,
e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Então aqui tem a visão dessa mulher montada nessa besta, com cabeças e 10 chifres. Tá? Versículo 4. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Tá? Então aqui essas pedras preciosas, elas simbolizam a ganância, a busca de riquezas aqui neste mundo, que são coisas que levam as pessoas também a se afastarem de Deus. O cálice de ouro transbordante de abominações, né, imundícias da sua prostituição, os vícios deste mundo. Poderíamos dizer que a embriaguez e tantos outros vícios que existem hoje que também afastam as pessoas de Deus. Então, a grande meretriz ou a grande prostituta pode ser a deusa Roma. A deusa Roma tinha figuras dela por todo o Império Romano. Então, ela simboliza a idolatria. Idolatria é adorar tudo que não é Deus. Adorar o dinheiro, adorar a própria deusa Roma, outras imagens de pedra, de barro ou do que for. Então, a prostituição dos reis é o que ela causa, os reis que se prostituíram com ela. Então, é o desvio moral e espiritual das autoridades. Elas se voltaram contra Deus, é a hostilidade a Deus. Isso significa essa prostituição desses reis do mundo. Tá? E as pedras preciosas, então, a luxúria, a riqueza, poder, violência, o vício. E aí no versículo 5 diz assim: na sua testa estava escrito um nome, um mistério: Babilônia, a grande, a mãe das prostitutas e da abominação da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, me disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. Então aqui nós temos uma explicação dentro da Bíblia, não precisamos mais interpretar. O versículo 8 diz assim: a besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo a caminho e caminha para a destruição. Na verdade, o anjo fala, mas não fala. O que é essa besta? Muitos interpretam que essa besta é o Nero, que já havia morrido, mas os primeiros cristãos eles tinham um certo medo, mais baseado num mito, de que Nero ressuscitaria e voltaria para atacá-los novamente. Por isso ele diz: ela era e não é mais essa besta, mas ela vai voltar. Então simboliza esse medo que eles tinham, que Nero ressuscitaria. Não que Nero ressuscitaria, mas que outro imperador faria o mesmo ou até pior do que Nero fez. Seguindo, e aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Então todos se admirarão com o retorno dessa besta, mesmo aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Versículo 9: aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes. Roma fica sobre 7 montes, nos quais a mulher está sentada. A mulher é Roma. Então aqui o anjo explica: essa prostituta, essa meretriz, é Roma, a cidade de Roma. Pode ser a deusa Roma, porque ela está situada sobre 7 montes. São também 7 reis, dos quais 5 caíram. Um existe e o outro ainda não chegou. Esses 7 reis são 7 imperadores. Podem ser 7 imperadores. 5 já passaram, eles estão vivendo sob a perseguição do 6º imperador, e ainda vai ter mais um.
Então, quando chegar, esse último vai durar pouco tempo. E quando chegar, tem de durar pouco tempo. E a besta, que era e não é mais, é também o 8º rei, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Tá? Então, nós temos aqui o mito da ressurreição de Nero. Dentro desse capítulo, depois nós vamos ler o que diz aqui, mas nós temos aí uma descrição da grande batalha. Versículo 12, o anjo ele explica o que são os chifres. Ele diz assim: os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, com a besta, durante 1 hora. Então eles têm um poder limitado, durante 1 hora. Estes têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Então, a besta, como os poderes que vão contra o cristianismo, eles recebem desses reis, simbolizando a autoridade dos homens, autoridade para destruir os cristãos. Então, os reis, eles dão à besta a autoridade que eles possuem. Então, aqui esses 10 reis também representam os governos deste mundo que vão contra Cristo e contra a igreja. Versículo 14, lutarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então aqui já tem o veredito dessa batalha, o Cordeiro vai vencer. Esse Cordeiro é Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E serão vencedores os eleitos, os fiéis que estarão com Ele. Então, todos aqueles que têm a marca de Filho de Deus serão vencedores também, porque Cristo vai conquistar essa vitória por nós. Na verdade, Ele já conquistou, lá na cruz. O diabo, a morte e a condenação já foram derrotadas. Em Cristo, nós somos novas criaturas e não há morte para aqueles que estão em Cristo, é o que Paulo diz. E aí no versículo 15, o anjo disse ainda: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Aqui o anjo explica o que são essas águas lá do início do capítulo. São povos, multidões, nações e línguas. Então essa meretriz, ela levou muitas pessoas à perdição. Multidões, nações, assim como pessoas de todas as línguas, povos e raças vão adorar a Deus, de todas as línguas, povos e raças também haverão pessoas que vão se perder, que estão sob o poder, esses poderes anticristãos. Versículo 16, os 10 chifres que você viu e a besta, esses odiarão a prostituta, eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo, porque Deus incutiu no coração deles que realizassem o seu propósito. Executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Aqui nós temos uma prova bíblica de que Deus usa também o mal dos homens para cumprir os seus propósitos. Não está dizendo que Deus é o criador do mal ou o causador do mal, mas Ele usa o mal para os seus propósitos. Então, aqui os chifres, que são os reis, eles mesmos odiarão a prostituta, eles mesmos destruirão ela. Então, os poderes deste mundo mesmo destruirão aqueles poderes que vão contra a igreja. Mas não diz aqui que eles serão salvos, não diz. Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Isso inclui também as coisas más deste mundo. Elas também cooperam para o nosso bem. Então aqui é uma prova de que Deus usa também o mal para os seus propósitos. Versículo 18, a mulher que você viu é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. E termina assim esse capítulo, falando que
a mulher que você viu, né, essa prostituta, essa que está, né, aqui dessa imagem, ela é a cidade que governa sobre todos os reis da terra. Roma era a capital do império e ela dominava regiões, ela dominava os seus reis e ela colocava um rei próprio naquelas... Várias coisas. É. Então assim nós terminamos o capítulo 17 e com tempo para a gente ver o 18 ainda, para que a gente tenha tempo de terminar o livro de Apocalipse. Mas nós já estamos quase no fim, só faltam 2 folhas ainda do livro. Tá, então só vamos ler aqui o que diz esse slide sobre o capítulo 17. Né? João descreve a grande batalha do fim dos tempos entre Deus e os poderes do mundo. Esta visão nos lembra que as estruturas terrenas de poder, quando alicerçadas sobre visões idólatras e caracterizadas por ambições ímpias, não são normalmente neutras, e sim que estão em oposição a Deus e a sua igreja. No fim, contudo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores obterá vitória e compartilhará com os fiéis para que eles reinem com ele eternamente. Tá? Então não existe neutralidade nos governos deste mundo. Não existe estar em cima do muro, ou é por nós ou é contra nós. Né? Quando os discípulos chegaram para Jesus e falaram, tem um cara aí que está fazendo milagres em teu nome, mas ele não é dos nossos, então a gente proibiu ele. Aí Jesus diz, quem é por nós não é contra nós. Então, ou é 8 ou é 80, ou ele é contra ou ele é a favor, não existe em cima do muro. É a mesma coisa com as estruturas de poder aqui deste mundo. Se elas não tomam um lado, é porque elas tomaram o lado contrário. Existe sempre um lado. E toda vez que elas estão alicerçadas sobre visões idólatras, sobre luxúria, sobre ganância, elas estão sim contra, sempre em oposição a Deus e a sua igreja. Tá? Agora interpretem aí como vocês acharem que dá para interpretar. Tá? Mas é isso que João está dizendo aqui. Os poderes deste mundo, eles sempre têm um lado. Ou é 8 ou é 80. Ou está contra ou está a favor. Nunca está em cima do muro. E aí, o capítulo 18, então, nós temos o anúncio da queda da Babilônia. É o título que a nossa Bíblia aqui nos traz, o anúncio da queda da Babilônia. Depois destas coisas, diz João no versículo 1, ou seja, depois de ver esses flagelos, depois de ver a grande prostituta e a besta, agora é uma outra visão. Vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu a grande Babilônia, ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável, pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Tá? Então aqui é o anúncio da queda da grande Babilônia. Ela será derrotada. O Império Romano, não muito tempo depois, acabou, não existiu mais. Roma hoje não tem aquele poder que tinha, né, naquela época. É uma cidade, é a capital da Itália lá hoje, não é mais um grande império como foi, né, nos anos antes de Cristo e alguns anos depois. Tá? Agora nós vamos pular essa parte aqui, porque essa parte que está aqui a gente já viu outra vez e a gente vai acabar se repetindo. Né? Os versículos 9 em diante diz assim: os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria vão chorar e se lamentar por causa dela, quando virem a fumaça do seu incêndio.
E conservando-se de longe, com medo do seu tormento, dizem: ai, ai de você, grande cidade, Babilônia, cidade poderosa, pois em uma só hora chegou o seu juízo. Então esses flagelos aconteceram em uma só hora, ou seja, as taças eram derramadas uma atrás da outra. Isso tudo vai acontecer num dia só. E esses mercadores, né, aqueles que se prostituíram com a cidade, né, a grande meretriz, aqueles que se aproveitaram dos poderes aqui deste mundo para se enriquecer, eles vão ficar olhando de longe e lamentando. Versículo 11 diz assim: e por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Depois do grande dia, né, essa mercadoria, o ouro, a prata, as pedras preciosas, as pérolas, linho finíssimo, púrpura, seda, toda espécie de madeira, todo objeto de marfim, todo móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado, ovelhas, cavalos de carruagem, escravos e até almas humanas, isso tudo não vai mais ter valor depois do grande dia. Né? Aqui fala de escravos até almas humanas. No primeiro século, o Império Romano se fortaleceu com escravos. Havia pelo menos um escravo para cada 3 romanos, né, nessa época. Então, a grande meretriz, né, Roma, fez com que fosse colocado valor até mesmo em cima da vida das pessoas. Só que depois da segunda vinda de Cristo, né, ninguém mais venderá nem comprará, porque isso não vai mais ter valor. Né? As riquezas, né, a mirra, o perfume, essas coisas boas, até mesmo as pessoas, elas não serão mais comercializadas, essas coisas acabarão. A luxúria, a ganância, isso tudo vai acabar. Por isso que diz aqui, ninguém mais compra a mercadoria da grande cidade, porque isso não tem mais valor, não tem mais necessidade. Versículo 14, eles dizem: o fruto que tanto lhe apeteceu se afastou de você, e para você se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca mais serão achados. Essas coisas não terão mais valor. Versículo 15, os mercadores dessas coisas que por meio delas se enriqueceram, ficarão de longe com medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo: ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Aqui mais uma vez também representando que as riquezas deste mundo não terão valor monetário no céu. Tá? Então, foi devastada a riqueza dessa cidade em uma hora. Então, quando Jesus voltar, essas coisas não terão mais valor. Todos os pilotos, todos aqueles que viajam pelo mar, marinheiros, os que ganham a vida no mar, ficaram de longe. Então, vendo a fumaça do seu incêndio, gritavam: que cidade se compara à grande cidade? É uma pergunta retórica. Roma era considerada a maior cidade do mundo, né? Era um grande império. Eu diria mais uma Nova York, que é maior ainda. Né? Não, mas para aquela época as cidades não eram tão grandes como são hoje. Né? Eu não cheguei a pesquisar qual era a estimativa da população da cidade ou do Império Romano na época, né? Mas naquela época as cidades não eram tão grandes assim, né? Não eram milhões de pessoas como hoje em dia. Então, esses mercadores, esses que se prostituíram, os reis e tudo mais, eles vão ficar se lamentando, porque essas coisas todas serão destruídas, né? A distância, né? Ou seja, todos os relacionamentos baseados em troca acabam assim. Não era um relacionamento verdadeiro que esses mercadores tinham com a cidade, né? Com a meretriz. Então, quando um
perde a sua funcionalidade, o outro, né, a outra parte desse relacionamento se afasta, fica de longe. Ele não se importa de verdade. Então, quando o juízo é executado contra o opressor, mesmo o mais cruel, tal juízo é, ao mesmo tempo, vindicação e libertação para os justos. Lembram dos mártires pedindo para Deus: quando o Senhor vai nos vingar? Aqui. Sim, vício sempre tinha, né? O que muda o quê? Mas a maneira. Indiretamente, poderíamos dizer, né? Porque o tráfico mata, o contrabando mata. Indiretamente, sim, as drogas, brigas de facções, essas coisas aí. Indiretamente, realmente, esses vícios são os que mais matam. Tá? Então, não haverá mais negócios depois do grande dia. Os prazeres normais da vida terão cessado. Não se terá mais prazer na riqueza, na luxúria, né? No vinho, né? Ou seja, simbolizando o vício, embriaguez, etc., né? Esses vícios. Esses prazeres, essas coisas que trazem prazeres momentâneos, eles terão cessado, se acabarão. Por isso que ninguém mais vai comprar nem vender, né? Porque o prazer nosso estará em estar na presença de Deus, né? Cantando junto com os santos, santo, santo, com os anjos, né? Lá na eternidade. Então, aqui, com a destruição da Babilônia, né? A destruição dos poderes deste mundo que perseguem os cristãos, a oração dos mártires é respondida, porque Deus está vingando o sangue deles. Tá? Então, Deus não apenas pune o tratamento perverso dado aos seus santos profetas, mas também todo aquele que derramou o sangue inocente. Uma vez que tira intencionalmente a vida de alguém, é um pecado tão grave que clama aos céus por vingança. Também a sodomia, a opressão, fraude, etc. Então, cada pecado, né, será julgado e o veredito será dado de maneira justa. Tá? Então, a condenação será de acordo com o crime que cometeu. Né? Então, só terminando aqui, então, o versículo 18... Versículo 21 diz assim: então um anjo forte levantou uma pedra do tamanho de uma grande pedra de moinho e lançou-a no mar, dizendo: assim, com ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. Em você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja, e nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedra de moinho. Também nunca mais brilhará em você a luz de uma lamparina, e nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva, pois os seus mercadores foram os grandes da terra, porque com a sua feitiçaria você seduziu todas as nações. E nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Tá? Então assim a gente termina o capítulo 18 falando sobre como será o fim. Né? Então João descreve o colapso e o juízo da Babilônia, a grande opressora dos inocentes e exploradora dos fracos. Quando os cristãos ocidentais de hoje ouvem as acusações contra a Babilônia, eles observam que algumas atacam muito perto de casa, especialmente ganância e luxúria. Tá? Então isso não é só para aquele tempo, para a época de João. Para nós hoje também há muita ganância, luxúria, né? A procura por riquezas, prazeres, isso tudo será destruído, isso não será mais visto depois que Jesus voltar, essas coisas não existirão mais. Então a igreja deve recordar onde os seus verdadeiros tesouros podem ser encontrados. Há alguns domingos nós falamos sobre onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. Ajuntem tesouros no céu, onde a traça não destrói, onde a ferrugem não corrói, onde o ladrão não leva. Então a igreja ela deve sempre recordar que o seu tesouro está em Cristo e não nos prazeres
deste mundo. Então, quem tem Jesus pode esperar ansiosamente desfrutar eterno esplendor e alegria do céu. Ele é o Cordeiro, Ele é o que venceu a grande besta, é Ele que nos dá a vitória. Então, tendo Jesus, esperamos ansiosamente para que, quando chegar esse dia, nós também estejamos lá desfrutando desse esplendor de alegria no céu. E assim a gente termina então o capítulo 18. Vamos nos colocar em pé, vamos falar com Deus em oração e vamos pedir a bênção. Bondoso Deus, amado Pai Celeste, nós te damos graças por proporcionares a nós um cordeiro para tomar o nosso lugar naquilo que a tua santa lei exigia de nós, que era um sacrifício para o perdão dos nossos pecados. Sabemos, Senhor, que não somos perfeitos. Nenhum ser humano seria capaz de pagar pelos seus próprios pecados. Por isso, Senhor, nós te damos graças por enviares Jesus Cristo para pagar em nosso lugar pelos nossos pecados. Sendo assim, o Cordeiro vencedor, aquele que nos dá a vitória através da sua morte, através da sua ressurreição. É em nome dele, Senhor, que nós te damos graças. Amém. Vamos pedir a bênção? O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.